Um assassinato, uma guerra? O ano é 1914 e a Europa encontra-se em um cenário de encruzilhada, com as principais potências do continente engajadas em uma corrida perigosa para se tornar a potência dominante, buscando ansiosamente o controle dos recursos herdados pelo mundo. A competição acirrada entre as nações é alimentada por uma mistura volátil de ambição, nacionalismo fervoroso e rivalidades históricas, criando uma atmosfera de tensão latente. Cada movimento diplomático e cada aliança formada são analisados com cautela meticulosa. Enquanto os líderes enfrentam o desafio de manter o equilíbrio satisfatório e o desejo por grandeza, além da necessidade de evitar uma escalada de hostilidades, as colônias ultramarinas e os territórios cobiçados ao redor do globo são símbolos de poder e prestígio que uma nação pode alcançar. Esses ativos estratégicos tornaram-se alvos de desafios e disputas acaloradas, intensificando a competição e a rivalidade entre as potências europeias. Nesse cenário de confrontos diplomáticos e confrontos indiretos, as alianças entre os países tornaram-se ainda mais cruciais para proteger seus interesses e ampliar suas influências. Em meio a essa busca frenética por supremacia, as nuvens negras de uma tempestade iminente começam a se formar sobre a Europa. A desconfiança mútua, a escalada das tensões e a corrida armamentista alimentam os sentimentos de conflitos inimagináveis. O imperialismo estava no auge, com as nações europeias disputando territórios e recursos em diferentes partes do mundo. Essa busca por poder e influência levou a uma corrida armamentista sem precedentes. Na Europa, as alianças complexas foram formadas, criando uma teia de interesses e rivalidades. A formação da Tríplice Entente, composta por França, Rússia e Reino Unido, e a formação da Tríplice Aliança, composta por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, aumentou a tensão na região. A região dos Balcãs, palco de conflitos étnicos e políticos, tornou-se um ponto de inflamação. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, em Sarajevo em 1914, desencadeou uma série de eventos que culminaram no início da guerra. A morte do arquiduque Francisco Ferdinando levou a Áustria-Hungria a declarar guerra à Sérvia. As alianças entre as nações entrou em ação e uma reação em cadeia começou, com a Alemanha apoiando a Áustria-Hungria e a Rússia apoiando a Sérvia. Pouco tempo depois, as principais potências europeias estavam envolvidas no conflito. A Tríplice Entente consistia em três das principais potências da época. A França, liderada pelo presidente Raymond Poincaré, buscava recuperar a região da Alsácia-Lorena, perdida para a Alemanha na Guerra Franco-Prussiana. A Rússia, governada pelo czar Nicolau II, tinha interesses nos Balcãs e no acesso ao mar Mediterrâneo. O Reino Unido, sob o reinado de George V, buscava preservar seu império colonial e frear o avanço alemão. A Tríplice Aliança, por sua vez, consistia em três nações que se uniram para proteger seus interesses e formaram um bloco contra a Tríplice Entente. A Alemanha, liderada pelo Kaiser Guilherme II, buscava consolidar sua posição como potência europeia dominante. O Império Austro-Húngaro, governado pelo imperador Francisco José I, estava preocupado com a crescente influência da Sérvia nos Balcãs. A Itália, inicialmente aliada da Alemanha e Áustria-Hungria, decidiu permanecer neutra no início do conflito. Além das principais alianças, várias nações apoiaram a neutralidade durante os inícios da guerra, como a Suíça, Suécia e Espanha. No entanto, à medida que o conflito se intensificava, outras nações acabaram se envolvendo. O Japão, por exemplo, apoiou a Tríplice Entente e aproveitou a oportunidade para expandir sua influência sobre a região do Pacífico. Enquanto a guerra se desenvolveu na Europa, os Estados Unidos inicialmente adotaram uma política de neutralidade. No entanto, eventos como o afundamento do navio de passageiros de Lusitânia e a divulgação do telegrama de Zimmermann, que revelou uma proposta alemã de uma aliança militar com o México contra os Estados Unidos, levou à entrada dos Estados Unidos no conflito em 1917, em apoio à Tríplice Entente. A Primeira Guerra Mundial logo se transformou em uma guerra total, onde a mobilização de recursos humanos e industriais era essencial para sustentar o esforço de guerra. As trincheiras se tornaram símbolos dessa guerra brutal, especialmente na frente ocidental, onde os soldados enfrentaram condições difíceis e enfrentaram ataques constantes. Nas trincheiras, os soldados valentes de ambos os lados enfrentaram um turbilhão de emoções que variavam entre coragem e desespero.
Ali, eles mergulharam em uma realidade implacável, onde o medo, a fome e as doenças eram companheiros constantes. A guerra, longe de ser uma estratégia de vitória rápida, transformou-se em uma terrível batalha de desgaste. A cada dia eram vidas ceifadas em batalhas sangrentas, enquanto a luta estagnava-se em um impasse devastador. O cenário sombrio foi agravado pelo emprego de uma arma horrível, o gás venenoso. A utilização dessa terrível inovação militar acrescentou uma nova dimensão à carnificina, afetando não apenas a saúde física, mas também a psicológica dos combatentes. O gás venenoso disseminou o terror e a agonia entre as trincheiras, deixando cicatrizes permanentes na memória dos que testemunharam seus efeitos devastadores. Em meio à violência brutal e às condições deploráveis, a humanidade dos soldados foi posta à prova, mas eles se agarraram a um senso inabalável de dever e camaradagem. A luta diária pela sobrevivência e a esperança por um fim à guerra alimentavam suas almas cansadas. Esses homens enfrentam uma dualidade terrível entre o desejo de voltar para casa e o compromisso com a causa pelo qual lutavam. Em 1915, um acontecimento significativo abalou o cenário da Primeira Guerra Mundial: a mudança de lado da Itália. Inicialmente, a Itália havia se mantido neutra no conflito, apesar de ser membro da Tríplice Aliança, juntamente com a Alemanha e a Áustria-Hungria. No entanto, o país estava insatisfeito com as promessas não cumpridas pela Tríplice Aliança e aspirava a reivindicar algumas regiões fronteiriças, especialmente em territórios controlados pela Áustria-Hungria. A oportunidade de mudar o curso da guerra surgiu quando as potências da Entente, incluindo a Grã-Bretanha e a França, ofereceram concessões territoriais à Itália em troca de seu apoio militar. Vendo uma chance de concretizar suas ambições territoriais e motivada pela perspectiva de ganhar vantagens territoriais estimulantes, a Itália optou por abandonar a Tríplice Aliança e aderir à Tríplice Entente. Na frente oriental, a Rússia lutou contra a Alemanha e a Áustria-Hungria. No entanto, a guerra desgastou as forças russas e a insatisfação com o governo czarista cresceu. Em 1917, a Revolução Russa eclodiu, levando à abdicação do czar Nicolau II e à tomada de poder dos bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin. A entrada dos Estados Unidos no conflito trouxe um novo rumo à Tríplice Entente. Com recursos e tropas frescas, os soldados americanos ajudaram a combater a ofensiva alemã na primavera de 1918. A entrada dos Estados Unidos no conflito teve um impacto significativo no desfecho da guerra. Finalmente, em 11 de novembro de 1918, a Alemanha assinou o aguardado armistício com a Entente, selando o destino do conflito e pondo fim às hostilidades. O mundo suspirou aliviado com o cessar dos combates, mas o preço pago foi insuperável. A Primeira Guerra Mundial provou ser uma catástrofe humana e econômica sem precedentes. Cerca de 10 milhões de vidas foram perdidas nos campos de batalha, e famílias inteiras foram dilaceradas pela dor da perda. O conflito não apenas tirou a vida de jovens soldados, mas também deixou um legado de sofrimento e trauma aos sobreviventes. Aproximadamente 21 milhões de homens retornaram para casa com cicatrizes físicas e psicológicas que afetariam suas vidas para sempre. Além da devastação humana, as nações também enfrentaram uma ruína econômica. O custo financeiro foi colossal, deixando muitos países à beira de um colapso financeiro. A reconstrução e a restauração da estabilidade seriam desafios árduos e demorados. Para selar a paz, em 1919 foi realizado o Tratado de Versalhes. Esse tratado impôs pesadas situações à Alemanha, responsabilizando-a pela guerra. Novas fronteiras foram traçadas na Europa, criando estados independentes e redelimitando territórios. A Primeira Guerra Mundial deixou um legado duradouro de tragédia e aprendizados. O conflito desencadeou novas tecnologias e táticas militares, mas também demonstrou os horrores da guerra e os riscos de alianças complexas e disputas territoriais. À medida que as nações se recuperavam dos horrores devastadores da guerra, o mundo buscava incansavelmente caminhos para estabelecer a paz duradoura e fomentar a cooperação internacional. Nesse contexto, a Liga das Nações foi criada após o conflito, com o propósito de assumir essa nobre missão. A esperança era que os eventos traumáticos da Primeira Guerra Mundial servissem como um alerta contundente para evitar futuros conflitos, promovendo o entendimento mútuo e a resolução de disputas.
Infelizmente, nem todos os países conseguiram superar o rancor e as cicatrizes deixadas pela guerra. Para a Alemanha, a derrota e as imposições impostas pelo Tratado de Versalhes foram extremamente humilhantes e amargas. Essa sensação de injustiça e o desejo de vingança alimentaram um sentimento de revanchismo que cresceu silenciosamente. Em 1939, esse clima de hostilidade atingiu seu ápice, com o início da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha, liderada por Adolf Hitler e seu regime nazista, lançou uma invasão sobre a Polônia, desencadeando uma sequência de eventos catastróficos. A Segunda Guerra Mundial seria ainda mais devastadora e mortal do que a sua predecessora, abalando o mundo em uma espiral de conflitos generalizados e atrocidades indescritíveis. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de se inscrever e deixar o seu like para apoiar o canal. Até o próximo vídeo.